Existe alguma classificação dos crimes políticos ou corrupção que mais ocorre no Brasil? Existem alguns estudos, alguns dados estatísticos, todos eles ainda são muito, digamos, pouco trabalhados, pouco desenvolvidos, mas nós podemos garantir a você que dos crimes de corrupção e que nós temos maior notícia, maior acontecimento, pode ter certeza, são os dois delitos denominados corrupção ativa e corrupção passiva. O que significa isso? Corrupção ativa é o crime do particular. Qualquer um de nós pode cometer. Significa o seguinte: oferecer a algum servidor público, algum agente público, alguma vantagem de caráter econômico. Então, imaginando uma pessoa que esteja na estrada e ofereça dinheiro para o policial para ele não apreender o veículo. É o caso da corrupção ativa. Mas eu estou dando um exemplo elementar e pobre, inclusive, da corrupção ativa, da pessoa que dá dinheiro para o guarda. Quando eu falo, por exemplo, em grandes empreiteiras, em grandes construtoras, em consórcios de empresas, né? Os mais graves. Exatamente, na dimensão que se coloca, né? Mas o crime é o mesmo. Imaginando que um empresário, um empreiteiro, um construtor venha oferecer dinheiro para o prefeito, para o governador, para o presidente da República, seja para quem for, ele pratica o crime de corrupção ativa. Só essa conduta de oferecer já é criminosa. Né? Há muitos policiais honestos, eu conheço muitos policiais honestos, que dão voz de prisão em flagrante. Se a pessoa oferecer dinheiro para ele, ele dá voz de prisão em flagrante só pelo fato de haver oferecido. Isso já é um crime. Né? Agora, ao lado da corrupção ativa, existe a corrupção passiva. O que é a corrupção passiva? Diz o Código Penal que existem 3 verbos que configuram o crime de corrupção passiva. Né? O primeiro deles é solicitar. Eu peço dinheiro, eu peço recursos indevidamente. Lógico, se eu posso pedir regularmente, nenhum problema. Mas se eu peço indevidamente, escusamente, ilicitamente, qualquer tipo de vantagem econômica e para qualquer fim, eu pratico o crime de corrupção passiva. Mas não é só solicitar, é também receber. Por isso se chama corrupção passiva. Pode ser que eu não tenha pedido nada, pode ser que eu não tenha nem solicitado, mas alguém depositou na minha conta, eu estou sabendo de onde veio, e estou quietinho. Recebeu. Ou alguém colocou no meu bolso, colocou na minha carteira, né? E hoje os lugares de guardar dinheiro são os mais diversos, né? Temos visto aí a criatividade, né, dos corruptores passivos, vai de meia a cueca e não há, enfim, não há limite, né, para a criatividade. O receber já configura a corrupção passiva. Ou ainda, o pior de todos, que é o aceitar a promessa. O aceitar a promessa. A pessoa não recebeu, não solicitou, mas aceita a promessa. Né? Eu vi um caso como esse muito interessante, em que uma mulher, numa rodovia, ela se viu diante de uma situação, e é importante frisar aqui, que só há o crime de corrupção ativa se a pessoa oferece espontaneamente. Quer dizer, se eu for obrigado, por exemplo, alguém me solicitou que eu entregue o dinheiro, o policial na estrada falou, olha, ou você me dá R$ 500 ou você não prossegue viagem. Se eu sacar do meu bolso R$ 500 e entregar, eu não pratico crime. Porque eu não ofereci. O crime é oferecer. Entregar dinheiro não é crime. Né? Se eu não, se eu fui forçado àquilo, não tinha outra saída. O policial me obrigou àquilo. Né? Nesse sentido, eu sou vítima, eu não sou criminoso. Eu não pratico crime algum. Mas imaginando esse exemplo que eu estava te falando, houve uma mulher que foi parada por um policial rodoviário e esse policial rodoviário quis extorquí-la, né? Porque, enfim, ele acusou de não ter lá a documentação do veículo, etc. E ela falou, olha, seu guarda, eu não tenho aqui comigo dinheiro, mas eu deposito na sua conta. O senhor me dá o número da sua conta? E ele deu o número da conta para ela. Né? Ele tirou o extrato bancário, rasgou e deu para ela exatamente o nome dele e os dados da conta bancária e entregou, olha, deposita nessa conta. Né? O que aconteceu aqui? Ele não solicitou, ou no início fez a solicitação, podemos ficar com esse verbo, mas ele também aceitou promessa. E por ter aceitado promessa, praticou corrupção passiva. Essa história termina bem, esse é meu exemplo. Essa mulher foi até um posto policial, denunciou aquele soldado, ele foi preso em flagrante pelo crime de corrupção passiva, e foi condenado pela justiça militar e expulso da corporação. Esses crimes políticos, como você pode estar vendo, não são apenas dos chamados grandes políticos, mas também dos pequenos políticos. Né? O guarda, o policial, no nosso cotidiano, ele é um político.
O que é político? A palavra poli significa cidade. Portanto, o agente político é a pessoa que trabalha na cidade em nome do Estado, mas que deve se colocar como servidor público. E o que significa servidor público? A pessoa que serve ao público. Portanto, pessoas que nós deveríamos confiar, pessoas que estão ali para servir a nós, que são pagas com os nossos recursos, com os impostos, com as taxas, portanto, com os tributos, né, das pessoas. Nesse sentido, políticos são todos. Lógico que o dano causado por um político de maior envergadura, ele é simplesmente muito maior em dimensão do que aquele causado por um pequeno agente público, um agente público de um cargo de menor alcance. Mas tanto um como o outro estão contribuindo para o pior cenário que possa existir, que é o cenário de entender que a corrupção é um ato normal, que é um ato tolerável, que é um ato aceito. E a grande pergunta que nós fazemos é a seguinte: então o que nós vamos dizer para os nossos filhos? Quer dizer, se isso é normal, se isso é aceito, que sociedade nós queremos, né? Na verdade, isso é intolerável, isso não pode ser aceito, e a legislação, ela está aí para ser utilizada, para ser empregada e para punir os maus políticos, não somente os eleitos. A gente fala em político, pensa nos eleitos, né? Mas políticos também são aqueles que prestam concursos públicos, têm cargos públicos, tanto que são chamados na doutrina de agentes políticos. E quais seriam as principais consequências para o país, mediante toda essa corrupção, toda essa parte ruim da história? Vamos deixar bem claro, corrupção não é um problema apenas do Brasil. Se você fizer uma investigação, você vai concluir que todos os países do mundo, e nenhum deles está imune à corrupção. A corrupção, ela representa um desvio do comportamento humano, um desvio do gênero humano. Portanto, onde houver ser humano, haverá corrupção, em maior ou menor grau. O que é lamentável, muitas vezes, é ver o nosso país estampado nas manchetes internacionais como um país da impunidade, como um país onde não há seriedade, como um país onde não há comprometimento com a aplicação da lei. Hoje, mais do que nunca, num cenário globalizante, os países que não forem sérios no combate à corrupção dentro de seus territórios, eles podem ser tidos como países não confiáveis. Existe até um ranking, né? Exatamente. E essa falta de confiança e falta de confiabilidade num país pode trazer graves repercussões econômicas. Ela pode impedir investimentos, ela pode impedir a realização de contratos, ela pode fazer com que o país fique um pária na ordem internacional. Porque, como eu disse, todos os países têm corrupção, mas o que diferencia um país de outro é a seriedade com que ele pune as pessoas que praticam atos de corrupção. O senhor acha que a imagem do Brasil lá fora, mediante a isso, como é que está? Ainda está a desejar, ainda está a desejar. Era preciso fazer uma reconstrução desse processo, né? E isso demanda um esforço gigantesco, né? Eu até estudava com os meus alunos a possibilidade de uma inserção na sociedade. Eu acho que hoje falta uma matéria fundamental nos bancos escolares. Nossos alunos veem isso na universidade, mas eu acho que precisava ter no ensino fundamental e no ensino médico uma matéria chamada ciência política, educação para a política, para que desde cedo a nossa juventude ficasse ciente de que gestão política é coisa muito séria e que as escolhas políticas também são escolhas muito importantes.